próximo tema é lavagem de dinheiro. E eu chamo aqui o Dr. Conrado Gidrão de Almeida Prado, advogado, que veio direto de São Paulo para nos honrar. Com ele também a doutora Lívia Cristina Campos Leite, advogada. E do sindicato, o doutor André Ricardo Minguim, é isso? Vem para cá, doutor. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Sindicato dos Advogados do Interior Paulista, na pessoa do Dr. Paulo Ortega, pelo trabalho, pela excelente seleção de profissionais que conseguiu reunir hoje aqui, pelas brilhantes exposições e, principalmente, pela iniciativa de reverter recursos ao Hospital do Câncer de Barretos, uma instituição que merece todo o nosso respeito, a nossa admiração. Eu, como um cidadão barretense, tenho muito orgulho do trabalho que o Hospital do Câncer de Barretos realiza em prol da comunidade de uma forma geral. Gostaria de agradecer também ao Dr. Antônio Luiz França de Lima pelo convite, por estar aqui hoje a convite dele. Muito me honrou a oportunidade. Agradeço também ao Dr. Acácio Vaz de Lima Filho, meu amigo, meu ex-professor dos tempos da faculdade, e a quem tenho muito respeito, admiração e eterna gratidão por ter sido responsável por me conduzir ao que hoje é a minha paixão, que é o direito criminal. Cumprimento também o doutor André, componente da mesa, doutora Lívia Cristina Campos Leite, um prazer dividir a oportunidade com vocês. E a minha missão aqui é falar de um tema que se ouve cada vez mais em tempos que estamos vivendo, onde os juízes assumiram a responsabilidade de dar decisões que atendam à expectativa da sociedade. Um tema complexo, um crime grave, uma conduta perniciosa para a sociedade de uma forma geral, mas que precisa ser visto com muito cuidado, porque é um tema recente na comunidade internacional, na comunidade jurídica internacional, no Brasil também, é uma matéria que foi recentemente positivada, e exatamente por isso ainda é necessário muito estudo, muito aprofundamento de todos os institutos que giram em torno do crime de lavagem de dinheiro, porque, de fato, há muita controvérsia, não há consenso entre doutrina e jurisprudência sobre os institutos, os conceitos do crime, os bens jurídicos tutelados, quais são as condutas objetivas e subjetivas. Isso tudo ainda é muito novo no Brasil e abre uma margem a uma interpretação muito extensiva e muito variada, que traz uma problemática que eu vou tentar expor para vocês aqui hoje rapidamente. Bom, para a gente falar de lavagem de dinheiro, eu preciso voltar um pouco na história do crime da lavagem, por que ele surgiu, por que foi tipificado como crime. A lavagem de dinheiro nada mais é do que um processo no sentido de procedimento de atos, com o objetivo de transformar recursos ilícitos provenientes de atividade criminosa em recursos ilícitos, ou com aparência de ilicitude, para que sejam usados dentro da economia formal sem que se desperte a suspeita de que eles provêm de atividade criminosa. A primeira vez que se usou esse termo foi nos Estados Unidos para se referir ao procedimento adotado pela máfia nos anos 30 para justificar os ganhos com o tráfico ilegal de bebidas. Al Capone comprou uma rede de lavanderias que nunca lavou uma única peça de roupa, e foi com isso que ele conseguiu fazer com que recursos ilícitos entrassem de volta na economia. Mas, naquela época, isso não era crime, não havia um crime autônomo de lavagem de dinheiro. Tanto que essa foi a maior dificuldade do Estado americano para prender Al Capone. Agora, a preocupação começou a ser discutida em nível internacional na década de 80, quando a comunidade jurídica internacional percebeu
que o crime organizado, e aí eu estou dizendo a respeito do crime organizado voltado para tráfico de drogas, começou a ganhar dimensão e estrutura financeira que dificultava a persecução da sua atividade criminosa. Ou seja, as organizações voltadas à prática do tráfico de drogas conseguiam corromper, conseguiam comprar juízes, autoridades e conseguiam usufruir do dinheiro, inclusive afrontando o Estado, que foi o que aconteceu na Colômbia com o cartel de Medellín. A partir de então, começou-se a perceber que se tirasse o poder econômico dessas grandes organizações, você conseguiria diminuir a sua atividade, ou pelo menos impedir que esses criminosos usufruíssem do dinheiro. E se eu tiro a possibilidade do criminoso de usufruir do dinheiro, ele perde o interesse de cometer o crime. A partir de então, as discussões foram evoluindo até que se chegou à conclusão de que não só o tráfico de drogas poderia ser combatido desta forma. Outros crimes também geravam recursos financeiros e também haveria esta necessidade de impedir que os criminosos pudessem usufruir dos recursos financeiros proveitos de seus crimes. Foi assim que o Brasil, adotando uma tendência mundial, elaborou a primeira lei de lavagem, no ano de 1998, que seguia esta tendência internacional de classificar quais eram os crimes que poderiam ser objeto de lavagem. Porque, como eu disse, isso nasceu com a intenção de se combater o tráfico de drogas. A partir de então, alguns crimes que eram considerados os crimes transnacionais, aqueles onde o dinheiro se mutava para outras fronteiras, também poderiam ser combatidos nessa mesma conjectura. No Brasil, se adotou, então, os principais crimes, era o tráfico de drogas, tráfico de armas, sequestro, extorsão mediante sequestro e crimes contra a administração pública, que hoje vem se demonstrando aí o mais praticado como antecedente da lavagem, mas isso já é uma discussão antiga para nós, porque em 2012 a lei de lavagem foi alterada, então eu trouxe, só para a gente passar rapidamente. A lei antiga tinha o rol de crimes específicos que poderiam ser antecedentes à lavagem, e a lei nova, já seguindo uma tendência mais moderna do direito penal punitivo, que é o que eu me referi à expectativa da sociedade por punição, não há mais crimes antecedentes. Qualquer crime hoje pode ser crime antecedente à lavagem. Inclusive, contravenções penais também podem ser antecedente à lavagem. Esta mudança da lei torna ainda mais abrangente o crime de lavagem de dinheiro. E aí é que começam a surgir os problemas. Porque, passando aos tipos penais, basicamente, o tipo penal diz ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes direto ou indiretamente de infração penal. Numa leitura simplória, a conclusão é de que ocultar ou dissimular o proveito do crime já é um outro crime de lavagem de dinheiro, ou seja, já configura um crime autônomo de lavagem de dinheiro. Mas não é assim que a lei deve ser entendida, porque é preciso lembrar que o processo de lavagem, como eu iniciei dizendo, ele tem uma finalidade específica, que é a reinserção dos recursos financeiros de um crime na economia formal com aparência de licitude. Portanto, o processo de lavagem é desenvolvido em 3 etapas, não necessariamente separadas, mas ele seria, primeiro, o proveito criminoso é ocultado, ou seja, ele é escondido e distanciado da sua origem criminosa. No segundo momento, ele é dissimulado, momento em que ele vai ser confundido com recursos lícitos, e aí vem o grande caráter do crime de lavagem de dinheiro, pois exige que haja uma fraude para se confundir o dinheiro ilícito com o dinheiro lícito.
E a terceira etapa da lavagem, que pelo próprio tipo penal não é exigido para a consumação do crime, é a reinserção, a reintegração dos recursos ilícitos na economia formal mediante uma fraude, um ardil, que dê aparência de licitude. O exemplo clássico da lavagem é do sujeito que, com o tráfico de drogas, consegue amealhar riquezas e, com isto, ele faz uma evasão de divisas por meio de doleiro, ou seja, ele manda este dinheiro para o exterior via dólar cabo, fora do sistema legal, acomoda este dinheiro num paraíso fiscal e, posteriormente, faz o retorno do dinheiro para a economia formal por meio de investimentos numa empresa qualquer. Quando este dinheiro volta, ele tem aparência de licitude, porque dificilmente você vai conseguir rastrear todo este caminho e se chegar na prática do tráfico de drogas que deu origem ao recurso. Mas o problema é esta abrangência da lei. Eu vou dar um exemplo da onde começa a confusão. Então, o que é ocultar e dissimular suficiente para a configuração do crime de lavagem? Qualquer ocultar, qualquer dissimular? Quer dizer, o sujeito assalta um banco e leva com ele 100 mil reais em notas sequenciais. Esconde esse dinheiro para evitar que seja capturado. Dias depois, ele volta onde ele largou o dinheiro, recupera o dinheiro e compra um imóvel em nome próprio. Estaria cometendo ele crime de lavagem? Ele ocultou o proveito de uma infração criminal. De fato, ele lavou dinheiro ou não? Eu entendo que não. Porque não houve nenhum mecanismo para que esta movimentação financeira tivesse aparência de licitude. Este imóvel que ele comprou pode ser questionado. Ele precisa declarar renda a respeito desta compra. Qualquer autoridade que fizer uma verificação a respeito daquela propriedade vai chegar à conclusão de que ele não tinha condições para comprar aquele imóvel. Mas há o entendimento de que isso é lavagem. Isso tem sido aplicado algumas vezes como lavagem. Vou complicar um pouco mais a discussão. Vamos mudar o cenário. Vamos falar do crime de corrupção passiva. O agente público, um deputado federal, recebe propina para votar a favor de uma emenda qualquer, pega esse dinheiro e entrega para a esposa guardar. Teria ele lavado o dinheiro? O Supremo Tribunal Federal se deparou com essa questão no caso do mensalão. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse caso, não diretamente na acusação de lavagem, mas acompanhei muito a discussão a respeito disso, e num primeiro momento o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que é lavagem de dinheiro receber recursos do crime de corrupção passiva por meio de outra pessoa. Ele estaria ocultando o dinheiro que ele recebeu. Houve uma discussão tremenda a respeito disso na ocasião. Os ministros demoraram a se chegar a um consenso, porque a discussão seria a seguinte: bom, quem é o sujeito que pratica um crime e que vai dizer que recebeu a propina? É inerente à conduta do corruptor passivo esconder o proveito criminoso. Não há de se esperar que uma pessoa que receba dinheiro por corrupção vai declarar o dinheiro que recebeu. É natural que oculte esse dinheiro. Mas essa ocultação é ocultação suficiente para a prática de lavagem? Pois é, a discussão se alongou. No primeiro momento, no julgamento do mérito, o deputado João Paulo Cunha foi condenado pela prática de lavagem com essa conduta. E, num segundo momento, houve uma modificação do entendimento. Na oportunidade dos embargos infringentes, o tribunal mudou o entendimento para fixar a posição de que não é toda ocultação do proveito da infração penal antecedente que configura o crime de lavagem. É preciso se verificar se houve a intenção que esta ocultação
é preciso verificar que esta ocultação tenha ou não aptidão de fazer com que aqueles valores ilícitos retornem à atividade formal, à economia formal, com aparência de licitude. Na ocasião, inclusive houve uma discussão, o ministro Fux foi muito contundente em dizer, em reconhecer a dificuldade de se provar o elemento subjetivo, ou seja, a vontade do agente em reinserir esses recursos na economia formal. E advertiu e disse, esta dificuldade não pode beneficiar o réu. E, ao mesmo tempo, os outros ministros ponderaram, de fato, não pode beneficiar o réu, mas também não podemos criar uma carta de alforria para o Ministério Público denunciar qualquer conduta por crime de lavagem. Eu trouxe aqui alguns dos posicionamentos sobre o que foi discutido no mensalão a respeito do tema, e o que a gente consegue verificar é que a maneira correta de se distinguir uma conduta de lavagem de um mero exaurimento do crime antecedente é você verificar se houve a intenção de reinserção desses elementos na economia. Foi o que, por exemplo, registrou o ministro Barroso. Para caracterizar este crime autônomo, seria necessário identificar atos posteriores destinados a recolocar na economia formal a vantagem devida recebida. O ministro Teori, por sua vez, na mesma linha, declarou que a existência de um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tal ação com a finalidade específica de emprestar aparência de licitude aos valores. Portanto, voltando naquele exemplo inicial, não há lavagem se não houve a intenção de que esses valores provenientes de uma atividade criminosa fossem reinseridos na economia formal. Tudo parece que está muito simples, então, depois que o Supremo chegou à conclusão do que é lavagem. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, porque depois desse precedente do Supremo, nós temos situações em que o réu foi condenado por receber na sua conta bancária R$45 que teriam sido depositados por um traficante. O juiz de primeiro grau entendeu que ele teria lavado R$45 porque recebeu esse dinheiro e ocultou o proveito de um crime antecedente, que seria o tráfico de drogas. Por conta desta situação, após a quebra do sigilo bancário da acusada, foi confirmado um depósito de R$45 e o juiz entendeu que não restam dúvidas acerca da caracterização do delito de lavagem. Esta situação, por exemplo, que eu considero uma situação muito esdrúxula, muito extrema, precisou ser levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça para que se reconhecesse, para que se reconhecesse que a mera ocultação não é a conduta que se exige não é qualquer ocultação a conduta que se exige para a consumação do crime de lavagem. Mais uma vez, é preciso que esta ocultação tenha sido praticada com a intenção de reinserir no sistema econômico formal aqueles recursos com aparência de licitude. Então, este é o primeiro problema dentre vários que a lei de lavagem hoje apresenta. É preciso ter cuidado com a análise das condutas para que se evite o que hoje a gente vem presenciando, especialmente nesses tempos de Lava Jato. Existem denúncias dentro da Operação Lava Jato, por exemplo, em que não houve sequer a movimentação de dinheiro. Manobras contábeis dentro de instituição financeira são fraudes à instituição financeira, são crimes de falsidade documental, mas não são lavagem de dinheiro. Mas o Ministério Público nem sempre se atenta a essa orientação e muitas vezes oferece denúncia em situações em que nitidamente não há crime de lavagem. Ou seja, o crime de lavagem se transformou numa acusação coringa. Ela cabe em qualquer lugar do jeito que a lei foi feita. E ela gera um problema, inclusive, para os advogados, porque existe uma outra conduta sobre que seria lavagem,
que é a conduta do parágrafo 1º do artigo 1º da lei. Também comete lavagem quem adquire, recebe, troca, negocia ou dá em garantia os recursos provenientes de atividade criminosa. Não à toa o ministro Marco Aurélio, no julgamento do Mensalão, fez essa ressalva. Disse que não queria assustar os criminalistas, mas do jeito que a interpretação elástica da lei vinha sendo aplicada, com certeza os criminalistas, ou advogados em geral, mas criminalistas, porque normalmente o criminalista está mais ligado ao conhecimento da prática do crime anterior. E esses criminalistas estariam cometendo lavagem de dinheiro ao receber dinheiro a título de honorários de pessoas que poderiam ter adquirido com a prática de crime. Essa conduta foi imputada ao ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, no caso em que ele recebeu honorários do Carlinhos Cachoeira, o famoso contraventor, porque ele teria recebido honorários de um cliente que reconhecidamente não tem nenhuma atividade ilícita, portanto ele teria praticado o crime de lavagem de dinheiro. Por sorte, mais uma vez, essas coisas não duram muito e esta denúncia também não foi para frente, mas existe essa preocupação. Quer dizer, o advogado que recebe o que se chama de honorários maculados está praticando o crime de lavagem? Mais uma vez, a maneira de se solucionar essa problemática, na minha visão, é analisar a conduta. O advogado ocultou o recebimento deste dinheiro? É diferente de um advogado que recebe e presta notas do serviço prestado, de um advogado que recebe um paraíso fiscal. Essas situações, elas precisam ser analisadas caso a caso, mas evidentemente que os estudiosos precisam criar formas ou fórmulas de se analisar situações de uma forma padronizada para se chegar à conclusão do caso concreto. Foi por isso que a doutrina, ainda de uma maneira bem superficial, desenvolveu o que se chama de condutas neutras à prática de lavagem. Ou seja, o que seria uma conduta neutra? A conduta neutra é aquela conduta esperada, socialmente aceita. O advogado criminalista, evidentemente, que atende pessoas que são acusadas de crime. Ele estaria praticando alguma conduta fora do contexto social, alguma conduta socialmente não adequada ao receber honorários por serviços prestados? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu entendo que não. É uma prestação de serviço. Ele recebeu, ainda que seja proveniente de crime, não é dever do advogado verificar. Essa situação também leva a outra problemática, porque a lei exige também que o advogado comunique às autoridades sobre uma operação suspeita. E esta obrigação não é só do advogado, ela também é colocada para qualquer profissional que atua em áreas sensíveis ao crime de lavagem de dinheiro. Por exemplo, corretores de imóveis, vendedores de obra de arte, vendedores de joia, vendedores de ações, corretoras. Todas essas pessoas, a partir da lei promulgada em 2012, teriam obrigação de comunicar operações suspeitas. Tudo bem, para o corretor de imóvel, deixa esse problema para uma outra hora, porque é uma discussão muito extensa. Mas vamos pensar no advogado. O advogado que recebe um cliente no seu escritório, o cliente não pode mais confessar, então, que ele praticou um crime. Porque se ele confessar para o advogado que ele praticou um crime, e o advogado tem a obrigação de comunicar que o cliente praticou um crime, o advogado perdeu a função. Ele vai fazer? Ele vai delatar o cliente, sob o medo de ser ele, advogado, responsabilizado pelo crime de lavagem. Esta é a lei que está vigente, e esta interpretação vem sendo feita à torta e à direita. As pessoas, os órgãos de acusação entendem que é lavagem. Quer dizer, eu entendo que você está, inclusive, limitando o exercício do direito de defesa ao obrigar o advogado a comunicar às autoridades sobre a operação suspeita de um cliente que precisou contar sua conduta para ele, para que pudesse exercer a defesa. São situações como essa que exigem que a comunidade jurídica tenha mais reflexão a respeito do tema da lavagem de dinheiro.
é sem dúvida uma prática que faz mal ao sistema econômico, é sem dúvida uma prática que dificulta muito a persecução do crime antecedente, mas é preciso tomar muito cuidado com essas situações. Existem inúmeros casos concretos onde você se verifica que a lei foi aplicada de maneira distorcida. E agora nós estamos vivendo um momento muito delicado dentro um momento político histórico, talvez uma quebra de paradigma de sistema processual penal e de aplicação do direito penal como um todo. Essas reflexões são importantes, porque vão formando a jurisprudência. A Lava Jato vem demonstrando eficácia, mas também vem demonstrando alguns excessos em algumas situações específicas. Você verifica, por exemplo, existe uma acusação na Lava Jato, eu não posso citar o nome da pessoa porque ainda está em andamento, mas é exatamente a situação que eu mencionei do deputado João Paulo Cunha. Exatamente, a mesma situação. A pessoa recebeu dinheiro proveniente de crime, ocultou esse dinheiro, pois evidentemente ela não ia declarar, olha, recebi o dinheiro e tal. E agora vamos ver, o juiz estamos aguardando o juiz sentenciar a respeito desse fato. Quer dizer, outra situação delicada que vem acontecendo na Lava Jato, na ocasião do mensalão, o marqueteiro Duda Mendonça foi absolvido da acusação, porque teria recebido, ele teria sido acusado de lavagem de dinheiro, porque teria recebido honorários por serviços de propaganda prestados, ele recebeu esses honorários do Marcos Valério, no exterior, mas foi absolvido porque o tribunal chegou à conclusão de que ele recebeu por serviços prestados. Esse é um precedente importante. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não é crime de lavagem. E a mesma situação hoje, na Operação Lava Jato, já foi considerada crime. A mesma situação, idêntica à situação. Ou seja, é um momento difícil porque esta exigência social por uma busca contra a impunidade, por um endurecimento da lei, traz o que alguns autores chamam de legislação do pânico. São leis que são feitas diante do clamor social, mas que não foram devidamente estudadas para que elas sejam corretamente aplicadas e para que sejam sustentadas, para que isso não se desmonte, por exemplo, como aconteceu com a Operação Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia foi uma precursora da Operação Lava Jato, e depois de anos de investigação, por conta de uma má aplicação da lei, foi totalmente anulada, foi totalmente desarticulada, porque houve uma interpretação muito extensiva da lei, que fez com que a operação toda fosse anulada. Quer dizer, será que isso vai acontecer com a Lava Jato também? Esse clamor social que fez com que algumas autoridades encabeçassem uma operação de reconhecida importância, que eu não nego, mas há um risco por conta dessa distorção. Eu encerro aqui, eu sei que meu tempo está acabando, e a conclusão de todo esse raciocínio para mim é que, como dizia Beccaria, somente uma lei bem feita é uma lei que evita abusos e que promove a justiça. Então é necessário que a comunidade jurídica reflita mais sobre o tema, discorra melhor, é preciso debates públicos, é preciso aprofundamento nesta temática, porque é, de fato, uma conduta muito perigosa para a sociedade e precisa ser combatida, mas precisa ser combatida da maneira correta, para que seja feita justiça, para o bem e para o mal. Boa tarde a todos. Agradeço pela presença de todos nesse primeiro simpósio que, com muito suor, nós tentamos fazer acontecer. Agradeço ao Lima, ao Paulo Ortega e todos que participaram dessa palestra e que colaboraram conosco aí. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, Dr. Conrado. Já ouvi, eu como advogado militante em Araraquara e também em São Paulo, já ouvi falar muito de você. E o Dr. Conrado esgotou bem o tema nesses poucos minutos
que ele deram. Eu penso que os advogados criminalistas têm que estar bem preparados aí para levar essa matéria relativa à lavagem de dinheiro para o STF, porque me parece que tem vários precedentes que terão que ser julgados por eles mesmos. É um tema muito polêmico, que a gente acorda ouvindo, lendo falar sobre lavagem de dinheiro e vai dormir ouvindo isso também. Eu não tenho perguntas, o senhor apresentou muito bem o seu painel. Agradeço. Tá? Doutor Conrado, eu gostaria apenas de parabenizá-lo. Acho que o senhor hoje trouxe uma matéria muito controvertida, com muito brilhantismo, a desenvolveu. E para nós, advogados criminalistas, acho que principalmente o final é o que nós pensamos e sentimos diariamente, que é essa pressão popular em cima dos juízes, e eles tendo uma conduta até extrapolando, me desculpe, né, falar assim, mas não respeitando princípios e a Constituição e tendo uma série. Então, está muito difícil advogar na área criminal. Nós estamos sofrendo, é um momento muito crítico mesmo, nós temos sofrido diariamente. E eu até tinha alguma questão que eu falei dessa captação depois de ativos, do confisco, mas eu acho que o nosso tempo é escasso, então eu não vou abordar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, ao Paulo. Hoje foi um dia muito especial para mim. Eu comecei chorando bastante por ver o vídeo do hospital. Acho que foi uma ideia muito nobre do Dr. Paulo e dos demais componentes do sindicato. E lindo o gesto. Eu só tenho a agradecer. Acho que eu nem faço jus a estar aqui na presença de tão nobres senhores. Tá? Grata a todos. Muito obrigada.